Voltamos com Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O meu convidado hoje é o jornalista Eduardo Rata. Bom, Eduardo, a gente parou no primeiro bloco, você na Gazeta Esportiva. Em 97 você vai para a Folha de São Paulo. Isso. E também para continuar escrevendo sobre boxe, nessa linha? Eu entrei, foi uma entrada muito curiosa, porque eu entrei como colunista primeiro, durante alguns meses, uns 3 meses, eu fiquei só com a coluna. E aí chegou um momento que a Gazeta tinha me chamado para ficar full time, aí a Folha falou, olha, a gente quer manter você aqui, então você continua com a coluna e começa a fazer outras reportagens também. E você teve um papel na Folha que era uma sessão que eu adorava ler, que era o Painel FC, que você foi um dos responsáveis por organizar aquilo durante um tempo, né? Como é que era fazer aquelas coluninhas, aqueles quadradinhos com informação, com textos muito curtos, né? Como é que era isso no cotidiano? Olha, era muito difícil, porque para cada uma daquelas notinhas, você tinha que fazer mas muita ligação telefônica mesmo, porque às vezes, algumas fontes que você ligava, o cara não tinha nada para te oferecer, pelo menos naquele dia, e você ficava às vezes 2 horas, 3 horas conversando, e não saía nada. E lembrando que tinha que ser só informação exclusiva naquela coluna. Aí tinha um outro detalhe difícil lá, que era a sessão dividida, que era um cartola, ou dirigente, falando mal de alguma outra coisa ou outro cartola. Isso aí é difícil, porque as notinhas eram em off, geralmente. Mas naquela dividida, o cartola tinha que dar a cara a tapa. Eram então, as aspas, né? Era muito complicado, assim. Ao mesmo tempo que tinha alguns, que a gente não podia usar toda hora, mas tinha alguns que você até imaginava que ele ficava em casa pensando na frase que ele ia falar, porque vinha muito assim, bem feita, não parecia nem tão natural. E aí tinha uma outra sessão, muito difícil também, que era o contra-ataque, que eram histórias... Aquelas historinhas curtas, né? Exato, e divertidas, geralmente, na maior parte das vezes. Então era muito difícil e você tinha que ter uma... Tão difícil quanto você escrever uma matéria de 2 páginas, é você escrever em 6 linhas, dar uma informação tão assim relevante em 6 linhas. Às vezes você usava 3 bloquinhos, mas mesmo assim é difícil. O editor mesmo falava, olha, cada uma dessas notas é como se fosse uma matéria, então você tem que se esmerar em fazer. E dava muita reclamação também, muita gente que você escrevia alguma coisa, apontava alguma irregularidade que estava acontecendo, no dia seguinte, quando abria o jornal, já logo de manhã, ligava reclamando. Então foi desafiante realmente. Eu fiquei à frente dessa coluna em 2 períodos. Teve um período que eu fiquei, depois teve uma série de mudanças, eu acabei voltando, então durante 2 períodos eu fiquei à frente. Quer dizer, tinha no caderno de esporte o Painel FC, aí no caderno de economia era o Painel SA, e no caderno de política era o Painel... que era o político geral ali. Sim. E todos nos mesmos moldes ali, né? Exatamente. Sendo que o de esporte foi o segundo a ser lançado. Né? E eu imagino que esse maior cuidado em escrever os textos curtos ali deve ter dado para você, ao longo desse tempo que você ficou no painel, um apuro, um detalhamento, um rigor no seu texto de enxugar até você conseguir, que deve ter ajudado você pro restante da sua carreira a seguir, né? Eu acho que todo jornalista deveria passar por essa experiência de escrever coluna que você tem essa limitação de espaço. Porque você passa a ser quase um ourives do texto, como diria o meu grande amigo Fábio Victor. E você lembra de alguma nota que gerou alguma repercussão maior, ou alguma reclamação, alguma historinha que você possa contar pra gente dessa época do painel? Porque como você disse, eram textos com informações exclusivas, né? Teve uma que foi muito engraçada, e não foi nem assim uma coisa tão
séria. Mas no Contra-Ataque, uma vez a gente falou que o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Nussmann, não tinha sido um bom goleiro no futebol de praia, alguma coisa assim. E eis que no dia seguinte ele manda um pedido de Ramos. Ele falou, não, ao contrário do que vocês escreveram, eu fui sim. Só que aí não tinha como provar, porque não tinha registro disso. É só a palavra dele. Assim, isso foi engraçado, porque geralmente as coisas mais sérias, sim, eu até esperava uma reclamação, mas nesse caso foi inusitado, assim, que alguém estivesse ligando para reclamar de uma coisa tão sem tanta seriedade, né? E se no começo da sua carreira no boxe você pegou o auge do Mike Tyson, do Maguila, nessa época sua da Folha teve o auge do Popó. Exatamente. Inclusive eu fui o primeiro repórter a fazer uma matéria de página inteira com ele, e inclusive eu consegui convencer o jornal, eu viajei até Salvador, entrei na casa dele, que era uma casa pequenininha, era um corredor que para dormir eles tinham que tirar todos os móveis, deixar do lado de fora para a família, os 3, 4 irmãos dormirem lá, mais o pai e a mãe. Então era uma situação bem difícil para eles. E eu me sinto muito orgulhoso de ter sido o primeiro repórter a ter apostado no talento do Popó e ter ido fazer essa matéria. Como é que você soube do Popó? Assistindo essas... Como é que você soube? Incrivelmente, eu fiquei sabendo lendo publicação internacional primeiro, que eles falavam dele, estavam impressionados falando que ele ia participar de um torneio lá. E eu comecei dando matéria sobre esse torneio internacional, que reunia lutadores de 4 países, boxino. E aí depois, quando ele venceu, e venceu todas por nocaute, eu falei, esse cara tem potencial. E aí eu comecei a pedir pro jornal fazer lobby. Falei, eu preciso ir lá fazer uma matéria sobre ele e tal. E acabei, fiz a matéria, acompanhei várias coisas que aconteceram. Ele até acabou mudando de equipe porque estava assumindo um dinheiro. Depois ele mesmo admitiu que as minhas matérias é que abriram o olho dele. Sendo que na época ele ficava bravo, porque falavam que as minhas matérias diziam que ele não era de nada, etc. Tanto que uma vez até ele me ameaçou, ele falou na TV que ia me pegar. Olha, perigoso isso. Anos depois a gente fez uma sessão de sparring, de verdade. É mesmo? E como é que foi? Eu não sei, acho que ele devia estar de mau humor, ele acabou me derrubando uma vez no primeiro assalto. Eu levantei, eu xinguei ele primeiro, eu tava caído assim, olhei assim pra cima e falei, é que não dá pra falar aqui porque não tem aquele pi. Levantei, um soco pelo menos eu acertei na cara dele, acertei bem. Aí ele me derrubou de novo, aí quando tava terminando ele me derrubou, eu ainda consegui agarrar e terminou o assalto. Aí o assessor de imprensa, que tava até meio apavorado, que era de uma empresa que patrocinava o Popó, tanto que o assessor falou, o que vocês estão fazendo aí? Não, para isso aí, pode parar. E eu mesmo falei, não, deixa, agora vamos continuar. Mas foi uma experiência bacana. Foi engraçado, porque na mesma época que o Popó teve esse auge, no fim dos anos 90, comecinho dos anos 2000, foi a mesma época que o Gustavo Kirten teve o seu auge, em Roland Garros. Na mesma época. Exatamente. Foram 2 esportes que as pessoas não davam muita importância, que sobressaíram ao mesmo tempo, né? E que surgiram do nada, né? É aquela história que a gente aprende da escola, da mosca que surge do nada, não tinha aquela teoria? Que é isso, os dois, assim, num país que você só valoriza o futebol praticamente, né? Surgirem grandes ídolos. Ídolos, assim, que se destacaram no cenário internacional nesses 2 esportes é algo surpreendente, assim. Surpreendente mesmo. E os dois têm grandes méritos. Falando nisso, eu queria uma opinião sua sobre esse assunto do boxe. Recentemente, não sei se você viu, o Galvão Bueno deu uma entrevista naquele programa do Milton Leite, o Grande Círculo, e perguntaram para ele sobre o Gustavo Kirten, porque o Galvão Bueno não narrou a saga do Gustavo Kirten. E ele falou assim, criticou os dirigentes do tênis por não ter explorado muito
o ícone do Gustavo Kirten para as futuras gerações. Com o boxe aconteceu uma situação semelhante? Os dirigentes não souberam aproveitar muito bem o Popó ou foi um processo que deu certo? Olha, eu acredito que uma parte não conseguiu e outra parte conseguiu. Por exemplo, foi nessa época mesmo que eles aproveitaram o vácuo do Popó e surgiu o Sertão, por exemplo. Então a gente teve mais um campeão mundial que surgiu nessa época que o boxe estava com mais atenção. Também, nessa época, se jogou as sementes para a gente ter agora os irmãos Falcão, né, o Esquiva Sim. e o Yamaguchi, e também o Robson Conceição, que foi ouro agora no Rio, só que essa foi a terceira Olimpíada dele. Então você imagina que você já tinha plantado essa sementinha lá atrás. Eu, assim, acho que foi um grande mérito do Luiz Cláudio Bozelli, que foi um dirigente da CB Boxe que teve essa visão naquela época. E foi uma coisa que o tênis não conseguiu, né? A gente não teve uma outra geração depois do Gustavo Kirten, né? Olha, mas é que o tênis, ele já pegou um cenário meio conturbado, né? Porque tinha uma gestão bastante polêmica lá. E aí você teve uma outra gestão que pegou o tênis, só que você precisa primeiro consertar tudo que está errado, tentar consertar pelo menos, para aí você tentar fazer alguma coisa. E no boxe acho que foi mais proativo mesmo. Para a gente encerrar esse bloco, a gente falou do Maguila e do Popó. Que lugares na história você coloca esses dois boxeadores no Brasil? No Brasil, o Popó com certeza foi o segundo melhor boxeador atrás do Éder Joffre, que é uma lenda. Para mim, se o Éder fosse americano, ele seria um dos 10 melhores de todos os tempos. Ele seria considerado. E o Maguila, em termos de popularidade, em termos de alavancar o boxe, o esporte, em termos de ser um ídolo, eu acho que ele fica à frente do Popó, inclusive. Porque eu não via na época do Popó esse movimento de todo mundo se reunir para assistir os eventos. Tudo bem que era à noite, mas o Maguila, de algum jeito, com aquele carisma... O Maguila acho que pegou muito carona no Mike Tyson, né? Na fama do Mike Tyson fora e na mesma época ele aqui no Brasil como uma grande figura. Porque tinha aquele carisma dele, né? Depois de toda a luta, naquela simplicidade dele, ele chegava e agradecia o cara do açougue, o cara da concessionária, todo mundo. Então ele era muito engraçado. E eu posso garantir, o Maguila, mesmo quando ele tá fora das câmeras, é um super cara, viu? Super cara mesmo. Teve a luta dele com o Foreman, não teve a luta dele com o Foreman? Com o Foreman, com o Holyfield. Você é o Maguila, então você... Nessa análise você coloca ele no lugar um pouco acima do Popó. Na parte de ídolo, carisma, de popularidade. De ídolo, sim. E eu te digo o seguinte, como boxeador eu prefiro, o Popó é melhor do que o Maguila. Mas eu te digo o seguinte, depois de um tempo virou esporte, assim, todo mundo falar que o Maguila é não dá nem para usar o termo que geralmente o pessoal fala. Mas eu colocaria, se eu fosse o cara que fizesse o ranking na época que ele estava lutando, tranquilamente eu colocaria o Maguila entre 8º e 12º do ranking mundial. Sem patriotismo, sem pesar nada disso. Ele, entre o 8º e 12º, ele era bom o suficiente para estar lá, viu? E também tem outra coisa, além disso, é lógico que na época do Popó também foi uma época que as TVs a cabo estavam começando no Brasil ainda, época 98, 2000, 2001, e as lutas do Maguila passavam em canal aberto em horário à tarde, na hora do almoço. E o Ibope era muito maior porque não tinha concorrência praticamente de situação esportiva, né? Sim. Só que as primeiras lutas do Popó passaram aí na Bandeirante, na Band, passaram na Globo também, disputas de título.
Só depois que passaram pro pay-per-view e TV a cabo também, né? Tá certo, a gente vai fazer então mais uma parada aqui. Daqui a pouco o Gente Destaque volta. Até já.